Começando mais um Potter Entrevista, estamos na terceira temporada para um assunto que muita gente pediu. Muita gente queria entender melhor, ou pelo menos saber se está certo quando diz que é de esquerda ou quando diz que é de direita. A gente já ouviu pessoas aqui, a gente está tentando construir essa ideia, o Potter Entrevista serve para isso, eu faço perguntas de preferência curtas e as pessoas respondem com calma, o tempo que elas precisarem, eu não vou atrapalhar, eu quero que a pessoa coloque para fora todo o conhecimento que tem, tudo que pensa, né, tudo que opina e que sente. É isso que está acontecendo nessa terceira temporada. Acho que são programas que vão ser meio que, tipo assim, dá para ser escutado no dia 2 de abril de 2025. Pelo menos isso. Né? E tu acha que a gente vai estar falando de esquerda e direita em 2 de abril de 2025? Eu não entendo como é que a gente está falando de direita e esquerda no dia 8 de dezembro de 2018. Que é a data que a gente está gravando. Conrado, seja bem-vindo. Muito obrigado. Tudo muito bem, obrigado. Cara? Fico lisonjeado com o convite. Eu que fico feliz. O Conrado é uma potência em redes sociais, é um cara que fez o nome dele ali também, né? E é um cara muito ouvido. E eu vou fazer, eu sempre faço essa pergunta por último, mas eu vou começar fazendo essa pergunta, porque quando eu fiz essa pergunta pra ti no telefone, no momento que eu tava te convidando pra vir aqui, tu falou assim, não, na verdade eu sou conservador, né? Tu é de esquerda ou de direita? Eu sou conservador. Eu acredito que muito dessa ideia do direita e esquerda já foi, não vou dizer superada, mas tem várias mudanças nela, e na minha cabeça hoje existem dois tipos de pensamento. O cara que é conservador, que é mais ligado à ordem, e o cara que é o partido do movimento, vamos dizer assim, entendeu? Que é mais ligado à mudança, mais ao futurismo, mais ao progressismo. Acho que essas são as duas vertentes aí, que seria o nosso resultado final da nossa discussão aqui. Vamos começar então a abrir conceitos, tá? Porque eu tenho certeza absoluta que muita gente acha que ser conservador é conservar. É. Talvez seja isso, talvez não seja isso. Abre mais o que é ser conservador. Ou melhor, o que tu é dizendo eu sou conservador. Conservador é acreditar que tudo que a gente fez até agora na humanidade, a gente só chegou aqui por causa disso. Quem tentou fazer diferente foi dizimado pela evolução humana e evolução social, e portanto a gente chegou até aqui. E é enxergar essas mudanças não com adesismo a novas modas intelectuais, mas sempre com ceticismo. Vamos passinhos de bebê, vamos fazer essa mudança aos pouquinhos, vamos ver como é que ela vai entrar para a sociedade, vamos ver se não vai ter um efeito colateral advindo disso. Isso é ser um conservador em linhas gerais. É uma coisa engraçada porque tem temas que são discutidos hoje como se fossem temas novos. Por exemplo, o respeito ou a ideia de que tem seres humanos que gostam de pessoas do mesmo sexo. Isso sempre existiu. Sempre existiu. Por que isso é um problema político? Na minha visão, não seria um problema político. Tá? Acho que não tem nada a ver com eu quero gostar de pessoas do mesmo sexo ou não. Em relação a isso, óbvio, a gente já foi por uma polêmica já de primeira, assim, né? Mas na minha cabeça, acho que gostar de pessoas do mesmo sexo não é problema nenhum, tá? Isso aí, amor. Tem gente que gosta de carro, sabe? Roda de carro, motor de carro, porque o cara não pode gostar do outro ser humano, né? Não tem problema nenhum. Um problema que eu vejo, por exemplo, que a gente tem agora nesse adesismo a essas novas visões intelectuais. Por exemplo, questão do Pablo Vittar, tá? Vamos pegar um tema bem específico. O Pablo Vittar, cara, tu tem que chamar ele, a partir de agora ele é uma mulher. E o Fernando, respeito ele como ser humano, tratarei com toda a delicadeza necessária, mas eu não posso querer que o mundo acredite que eu acho que ele é uma mulher, entendeu? Essa relativização do conceito de verdade é que é um problema que a gente começou a ter a partir dessas discussões iniciais como ataques à moralidade, entendeu? É que é muito ruim tu dizer que tu é um conservador no mundo de hoje, porque ele não é um tema popular. Todo mundo quer ser progressista, todo mundo quer ser liberal, nenhum jovem quer ser conservador. Eu acho que a gente tem um erro aqui até a gente precisaria de um nominoteca que viesse assim pra dar um nome novo pra isso, que fosse com mais marketing, entendeu? Esse nome é muito ruim dizer que tu é um conservador hoje. Eu acho que o Fernando Conrado, de 15 anos, se ouvisse eu falando agora aqui contigo, ia querer bater em mim, entendeu? Porque eu não era esse cara quando eu tinha 15 anos, sabe? Eu não queria ser esse cara. E a gente acaba enxergando assim. Eu dei uma guinada, não vou dizer uma guinada na minha vida, mas a construção acabou chegando nessa minha visão de mundo. Tá. Vamos esmiuçar melhor, assim, tá? Tipo assim, o exemplo Pablo Vittar. Vamos lá, o que é o Pablo Vittar hoje? O Pablo Vittar é um homem
Sim. Né? Que tem uma carreira artística com esse nome, né? Que ele lutou por esse nome, tem letras dobradas, aquela coisa toda. Parabéns. Ele vai tocar o que ele quiser, vai se apresentar onde quiser, vai rebolar, beleza, né? O que ele quiser. Pode beijar homem, fazer o que exatamente. quiser. Ele é um homem que diz que ele é mulher, ele se sente mulher. Ou ele tem tesão por outros homens, sei lá. Que bom. Assim, aonde que entra exatamente o problema Pablo Vittar? Eu sei que não há um problema, eu tô falando da ideia Pablo Vittar. Tá. Cara, no momento... Isso aí vem muito longe, tá? Tem toda uma construção... Temos tempo, tá? Temos tempo. Cara, isso aí, cara, vem desde uma construção do que a gente chama hoje no mundo da intelectualidade da escola de Frankfurt, entendeu? Esses primeiros caras da... Cara, a Alemanha, os caras são gênios, entendeu? Faz tempo que esses caras são gênios lá. Quando eles começaram... nós vamos ter que vir um pouco mais atrás. Pode ir, tá, vai. Ok. De uma maneira até bastante resumida, tá? Não quero ser simplista, mas também não quero ficar aqui de delongas, com tom professoral, tal. Cara, o Karl Marx, ele propõe a visão comunista no seu Manifesto Comunista em 1848. Tá? Ele vivia numa sociedade onde a gente tinha o império do capital... Começou a Revolução Industrial, ok? A gente tem o império da exploração, o império industrial. É o mundo que ele vive. As crianças estão morrendo dentro das fábricas, trabalhando 14, 15 horas por dia. As mulheres também, tá todo mundo sendo explorado naquilo ali. E ele não aguenta ver aquilo ali. No momento que ele não aguenta ver aquilo ali, ele enxerga um primeiro problema. E nisso Marx acertou. Tem um problema social. Existem pessoas que estão explorando as outras e muito. Tá? Muito. Ele propõe uma solução para isso. Ele propõe a solução através do comunismo, que vai ser alcançado através do socialismo. O comunismo é que nem o paraíso na Terra. Tem uma visão até mesmo religiosa disso. Ao meu ver, a mesma percepção em que pese eles não acreditarem em Deus, a gente tem uma mesma caminhada religiosa para isso. Nesse ponto, o Marx passa a ser a infraestrutura intelectual da Revolução Comunista de 1917 na União Soviética, que entra o Lenin. O Lenin entra lá em 1917, ele morre em 1924. O Marx havia proposto, com uma grande mudança da sociedade, a revolução social. A revolução social é quando os trabalhadores, aqueles que eram explorados pelos industriais, tomassem esses meios de produção. No momento que eles tomassem esses meios de produção, o mundo iria se inverter e todo mundo seria páreo, a gente não teria mais essa discrepância social, o mundo seria um lugar muito legal de se viver. E veja bem, quando Marx pensa isso, ele chama de burgueses até mesmo o professor, até mesmo o dono da quitanda, até mesmo o funcionário público, porque para essas pessoas, segundo Marx, a revolução também não seria interessante, porque ele só queria uma manutenção do poder, ele só não queria ser mais pobre em relação aos ricos, mas ele não queria grande mudança, entendeu? Então hoje todo mundo a gente tem essa grande classe de pessoas que se entendem por esquerda, não era uma coisa que o Marx acreditava. Ok, acontece a Revolução de 1917 lá na Rússia. Quando acontece isso aí também não foi do dia para noite. Essa revolução foi anos, um dia saiu no jornal. Aconteceu a revolução. Foi assim, não foi tomaram as armas e foi uma coisa muito louca e muito legal. Não. Passaram 7 anos, morre o Lenin. Tá? E o que esses observadores estão lá na Alemanha enxergando a União Soviética, essa revolução que aconteceu lá, eles viram que a coisa não deu muito certo. Por quê? O que aconteceu na União Soviética foi uma coisa muito simples. Existia os explorados e essa elite que explorava essas pessoas e só teve uma mudança, mas não do operário pelo burguês, e sim do Partido Comunista pela elite. Só mudou a elite. Então o Partido Comunista continuou explorando a massa de trabalhadores ali, trabalhadores do mundo unido, assim que ele encerra o Manifesto Comunista de 1948. Ok, nesse momento que acontece esse primeiro passo, esse pessoal da Alemanha começa a ver que isso não deu muito certo. E aí eles começam a quebrar com essa ideia da briga de luta de classes, que é essa coisa que o Marx vinha colocando até então, que foi a solução que ele pareceu... A solução dele é ineficaz, tá? Mas foi... O Marx enxergou o problema, que tinha essa exploração dos dois lados. Ele enxergou a dor e tentou apaziguar com um tipo de medicamento. E o remédio foi meio errado, tá? O pessoal de Frankfurt, que são gênios... Né, já no outro século. 1900, vamos lá, o Manifesto de 1848, nós estamos no outro século. Nós já estamos sim, a primeira experiência socialista em 1917, morre o Lenin em 24, vem o Stalin. Sim. E vem o Stalin... Sim. Dando pau em todo mundo. Acabou aquele primeiro romance, aquela primeira lua de mel com a esquerda ali. E aí, quando ele chega, quando esse pessoal de Frankfurt começa a dar o Instituto de Análise Social de Frankfurt, é o nome lá. Começam a analisar, eles começam a propor uma nova visão de mundo, que agora a luta não é do rico contra o pobre, do explorado contra a elite, e sim do indivíduo contra o sistema.
Tá? E ele começa a dizer o quê? Que o ser humano, o indivíduo, ele tem que, por ele próprio, lutar pela sua liberdade e pela sua felicidade. E nesse momento, a gente começa a ter algumas discussões que vão caminhar porque eu vou voltar a dizer. Então agora a gente vai começar a trabalhar até lá. Nesse primeiro momento, eles começam a dizer o quê? Analistas teóricos. A gente tem que pensar bem que a gente está falando de duas coisas muito diferentes aqui. Uma coisa são as ciências da natureza, Naturwissenschaften. Outra coisa são as ciências do espírito, que são a Geisteswissenschaften. A ciência da natureza é baseada na ciência, laboratório. Vai lá, faz um teste, isso com isso, daí, isso, tal. As ciências do espírito, tudo são teorias. Então, muitas delas não têm uma comprovação científica, a não ser baseamento em outra teoria, que foi baseada em outra teoria, assim sucessivamente. Desde lá, os primórdios do Aristóteles e do Platão. Ok. No momento que acontece isso, esses teóricos da Alemanha começam a enxergar que a ciência não respondeu a esse chamado social. E quando a ciência não responde a esse chamado social, a ciência passa a ser incapaz de dar respostas. E no momento que a ciência é incapaz de dar respostas, eles começam a deturpar o conceito de ciência, a gente não tem mais como comprovar o que é verdade ou não. Porque ele deturpou a ciência, que é o que leva à verdade, que leva a um conceito até de epistemologia, né? Chegar para o que seria essa verdade. E aí, nesse momento, a gente começa a deturpar o conceito de ciência e a gente começa a relativizar o que é verdade. Então, a partir de agora é o seguinte, ó, o que é verdade para ti é verdade o suficiente. A gente tem visões diferentes dessa mesma verdade. E a partir de então, a gente começa a ter pessoas enxergando a sua própria verdade. E aí, o que antes era uma coisa, agora a gente volta pro conservadorismo, né? O conservadorismo quer a manutenção do conceito de ciência, porque ele é capaz de levar a manutenção do conceito de verdade, conceito de ordem. A gente tem que partir de uma coisa, de uma verdade, de uma coisa qualquer, para a gente poder orbitar em torno dela. O ser humano gosta de ordem. A gente gosta de ordem. O ser humano gosta de ordem. Ok. No momento que a gente tem... Bom, e a partir de lá a gente vem até os dias de hoje com essas discussões. Então, hoje em dia... No momento que tu fala que o indivíduo é o dono de si e tem a verdade dele, a gente faz o link com Pablo Vittar. Ele tem a liberdade dele, ele é ele e ele pensa que é uma mulher. Sim. Beleza. Ok. Mas isso não quer dizer que eu tenho que... Isso não quer dizer que seja verdade. Entendeu? Sim. Então, nesse ponto, ele pode... Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Nesse conceito de verdade... Eu digo em cima da escola de Frankfurt. Claro. Mas o que eu quero te falar é que é pior ainda. Quando a gente chega nesse momento, aí a gente começa a ter várias teorias discutindo o que é verdade. Teoria sobre gênero, teoria sobre sexo, teoria sobre relações entre homens e mulheres, teoria evolucionista, assim, assado. E uma delas foi a que propôs que a pessoa pode dizer o gênero que ela tem em relação ao sexo. Mesmo que ela seja lá XX, XY, ela pode dizer, não, eu sou mulher. E se entender como mulher. E parabéns. Tomara que as pessoas sejam felizes assim mesmo, que a gente quer que todo mundo alcance sua felicidade e tenha paz consigo mesmo e viva melhor. Mas isso não quer dizer que seja verdade. Tu entende? Eu vou puxar por um exemplo mais básico ainda, tá? Eu acho que é muito fácil a gente ver quem é conservador e quem é, vamos dizer, vive dessa corrente do movimento. Quando a gente tinha a presidente Dilma, tá? Ela dizia que tinha que ser chamada de presidenta, em que parece um erro do português. Pra mim, quem chamou a presidenta de presidenta era desse movimento, desse partido do movimento, vamos dizer assim. Quem chamou de presidente era um conservador, porque é uma coisa inócua chamar a presidente, que era o ente, no final, é um agente, né? Então, o presidenta não teria gênero nisso aí, entendeu? Nós não precisamos nem lá no Pablo Vittar pra discutir se tá certo ou errado, não. Agora, o Pablo Vittar... Na minha cabeça, parabéns, o sucesso que tem, que bom que existam outros, que as pessoas se encontrem felicidade através disso, pra mim tá tudo certo. Agora, querer que eu entenda, tome por verdade, cientificamente, que por ele ter feito, não fez no caso, mas pensar que é uma mulher, ele é mulher, não tem cabimento nenhum. É que nem eu pensar que eu sou o Brad Pitt, e a partir de agora eu quero que tu me entenda como Brad Pitt, e que as mulheres na rua queiram sair comigo, porque eu sou o Brad Pitt. E como é que entra o pensamento conservador e o ser conservador para não atrapalhar esse fluxo? Para respeitar a decisão dele, claro. Que a decisão dele é a maior de todas, né? Tipo claro, assim, a gente meio que Estados Unidos, só, cara, sim. Tu é tu, sim. E tu é tua propriedade, sim. Tu cuida de ti, sim. Vou te dar arma, sim. Vou te dar lei, vou te dar tudo sim. aqui. Não invadam o que tu é, sim. Certo? E como é que um conservador chega e fala isso pro Pablo Vittar sem magoá-lo? Tu entendeu a minha pergunta? Ela tem uma metáfora. Olha só, duas coisas. Em primeiro lugar, a gente pode discutir como é que se formou o pensamento americano. Nós aqui do Sul, a gente tem o paternalismo português ibérico, tá?
Lá nos Estados Unidos, não, é ética protestante como espírito capitalismo do Max Weber. Explicou muito bem a partir do calvinismo, Joe Calvin, Deus existe, esse Deus sabe o início e o fim, no momento que ele sabe o início e o fim, ele escolhe os escolhidos, foi redundante, e quem em Deus não escolhe, acaba, Potter. Isso é engraçado, né? Tu não vai pro inferno no calvinismo, tu simplesmente acaba. E as pessoas preferem queimar no inferno pela eternidade do que tu acabar. Ninguém quer acabar, é por isso que as pessoas acreditam na religião, né? Nesse pós-mortem. E para ser um desses escolhidos, o fator, no primeiro momento, a gente pensa que é o dinheiro, mas não é, e sim a inteligência, a capacidade de fazer dinheiro. Então, quem são os escolhidos são os mais inteligentes, e tu quer ser o inteligente, por isso tu quer ser o esperto, essa coisa toda, ok. E nesse ponto foi respeitado as individualidades, porque eu quero ser o inteligente, eu vou fazer tudo para eu ser inteligente. Entendeu? Para eu provar para mim mesmo que eu sou escolhido por Deus. Ok, vamos voltar para cá. Quando o Pablo Vittar... Agora tem duas questões muito básicas. Uma coisa é a gente enxergar o indivíduo, outra coisa é a gente enxergar o sistema político e o sistema de ciências sociais. Uma coisa é ver o indivíduo através psicologicamente, outra coisa é enxergar o efeito colateral de tudo isso do ponto de vista social. São duas ciências diferentes, são dois pontos de vista diferentes. Do ponto de vista do conservadorismo, foi aquilo que eu comecei a falar no início. Vai haver uma mudança, o Pablo Vittar é homem ou mulher? Pra mim, hoje, não é. E eu não vou nem discutir, tá? Porque pra mim é verdade, não tem uma outra discussão. Mas daqui a pouco nós vamos aos pouquinhos, passinhos de bebê, e vamos transformar e vamos mostrar como é. Mas não vai ser do dia pra noite, vamos botar um Pablo Vittar goela abaixo das pessoas. Isso é o que o pessoal, os progressiss, os que são daí a corrente de esquerda, vamos dizer assim, seria num viés geral, que pra mim é ultrapassado. Mas esse pessoal do movimento quer, que são os liberais, são os progressistas. Não, vamos mudar agora dia pra não. A partir de agora o Pablo Vittar é mulher e vai estar encerrado, vamos assinar aqui, tal. Eu acho que não, cara, vamos passinho de bebê, vamos corroborar mais isso, vamos fazer mais testes, vamos ver outras experiências na humanidade, vamos ver com outras coisas, porque agora a gente tá chegando em níveis malucos, né, cara? Uma coisa é o Pablo Vittar achar que é mulher, outra coisa é o homem, o caso do holandês que tinha 68 anos, queria dizer que tinha 48, porque ele se achava 48, ele era bonito, inteligente, caso ele queria ter 48, queria que a lei ou entendesse como 48. E no momento que a lei tem que entender isso como verdade, a lei tem que dar os benefícios sociais como verdade. Tu entende? Tem outra perspectiva? Sim. São outras perspectivas. É que nem a questão do Pablo Vittar. Se é bonito ou não pra ele, cara, é uma questão pessoal dele. Agora, socialmente, pra mim tem um custo e tem esse efeito colateral muito grande pro moralismo, entendeu? É muito mais complexo ser um conservador, porque o conservador primeiro olha pra trás e vem vindo, isso aqui tem 100 anos, tem 300 anos, tem 400 anos, 500 anos, mas ao mesmo tempo, no presente, ele pode sim negar o que tá sentindo o Pablo Vittar, no sentido de eu ser uma mulher, e fala, não é, mas tu sabe que daqui a 500 anos, daqui a pouco ele é. Isso aí. É isso. Aí é que tá. Daí a gente vai ir pra níveis de conservadorismo extremos dessa história. Tá? Os extremos, acho que não. O extremo, inclusive, é reacionário. O extremo quer voltar pro passado. Não, bom era antigamente. Qual é a diferença do conservador pro reacionário? O que é o reaça e o que é o conservador? O reaça é o cara que quer voltar pra trás, que acha que ontem era melhor que hoje. Tá? Cara, eu sou um conservador moderado, eu sou um cara de centro. Tá? Eu sou um cara que só quero conservar e tô disposto à mudança. Conforme ela for acontecendo, vamos despacito, vamos devagarinho, entendeu? Passinhos de bebê, com ceticismo. Não, para isso aí não me parece, não tá me cheirando muito bem. Vamos mais adiante, não vou abraçar qualquer modismo intelectual, qualquer modismo científico, só porque hoje é legal ser moderno, cara. Depois, com o advento de qualquer telefone celular aí, tu sempre quer ter o último, já viu isso? Quer ter o último. A gente pegou uma geração que a gente viu a diferença desde do MSX, do 386, 486, e tu foi aumentando os computadores até chegar a um nível absurdo que a gente tem hoje. Então, tu sempre queria te manter up to date, porque tu não quer ser ultrapassado. Tu não quer ser engolido pela modernidade. Isso aí a gente volta para aquele assunto, né? Aquele Fernando de 15 anos, tá vendo o Fernando agora de 40 falando disso, e tá sendo engolido pela modernidade. Então ou seja, o reacionário é o cara que acha que o ontem era melhor que o hoje. Tá? E o conservador é o cara que só acha que a gente chegou aqui de uma maneira vitoriosa. Vamos evoluir, obviamente, a gente quer evolução, a gente sabe que teve uma evolução, mas vamos despacito, isso não acontece do dia pra noite. No Brasil, eu tenho uma sensação, lembrando que o nosso tema é, né, afinal, que diabos afinal são esquerda e direita, né? Sim. No Brasil parece que é o seguinte, acontece um fato maior, vamos lá, o fato maior é o Lula e o PT na presidência. Tá. Quem não concorda é de direita. Tá? Agora acontece um fato maior, que é o Bolsonaro na presidência. Quem não concorda é de esquerda. Se agarra numa coisa maior. A discussão ela fica muito rala, obviamente, em cima disso.
A gente consegue chegar num acordo que é esquerda e direita, mesmo em 2018? Consegue... Vésperas de 2019? Claro. Consegue no momento que a gente analisar diversos aspectos, tá? Porque Economia, psicologia... diversos. Assim, ó, todo mundo que propõe uma análise, uma resposta, puxa a brasa pro seu assado. Não teve nenhum que fez um negócio transparente disso aí, entendeu? Por exemplo, se a gente botar num espectro, numa linha, imagine na sua cabeça que tá ouvindo uma linha, tá? Direita e esquerda, tal. Na esquerda, tu tem um pensamento esquerdo... Pouco interessa quais são agora, para esse primeiro momento, pouco interessa o conceito de cada um deles, tá? Mas, ó, enxerga comigo aqui, ó. Numa linha reta, tá? Tu tem esquerda e direita. Tu tem extrema esquerda e a extrema direita. Olha como uma tá afastada da outra, tá vendo aí na tua cabeça? Tem pessoas que enxergam assim a humanidade, que é uma linha reta, em que pese, obviamente, ela não ser. Tem uma das teorias que... E aqui no meio a gente tem o centro, tá enxergando o centro aí. Então tem o centro, extrema esquerda, extrema direita. Agora imagina como se essa linha não fosse mais uma reta, tá? Óbvio, é uma linha só, tá? Mas não é mais uma reta. Agora ela é uma ferradura. Fecha uma ferradura com teus dedos, assim, ó, com o polegar e com o indicador. Fecha uma ferradura na tua cabeça. Tá vendo como a extrema esquerda e a extrema direita estão muito mais perto uma da outra do que elas estão do centro? Tu consegue enxergar isso? Quando o Potter fala que quem gosta do Bolsonaro, quem não gosta dele é de esquerda, ou quem gosta do Lula é de... ou quem não gosta do Lula é de direita, é exatamente isso. A gente tá jogando, é uma extrema esquerda que defende isso, e todo inimigo dela tá do outro lado, e é igual a ela, porque ela se enxerga ali perto do outro, e todo mundo que defende o Bolsonaro, nesse caso aí, vamos colocar como exemplo que tu trouxeste, defenderia o Bolsonaro e não gostaria dessa extrema esquerda e só joga pro outro lado. Mas essas duas estão muito longe do centro, cara. E o que a gente objetiva, todo ser humano, do ponto de vista de saúde mental e saúde social, esse cara quer o meio, porque a democracia é a luta pela pluralidade. Eu sou um defensor dessa pluralidade aqui do meio, ó. Não desses extremos aqui de baixo, entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar essa ferradura. Volta lá pro topo da ferradura. É ali que ali tá o processo democrático, ó. Pluralidade de pensamento. Eu aceitar teu lado, pensar e vir participar de um programa que a gente tá com o Potter aqui discutindo isso. E tu tá aí querendo ouvir isso, que é o mais impressionante. A gente tá, né, cara, em 2018, pessoal querendo discutir política, entender política. Jovens que nem nós, que antigamente era só professores, doutores, discutindo todo esse assunto. E agora a gente tá na rede social ouvindo isso. Potter, parabéns pra ti por uma iniciativa dessa. É bom ouvir e é bom chegar em algum lugar. Eu me sinto um pouco perdido em cima disso, tá? Né? Obviamente, tipo assim, eu conversei com o Gregório, que foi o primeiro cara a gente colocar um episódio aqui. O Gregório se considera um cara de esquerda, mas quando ele tá perto só de caras de esquerda, ele se considera um cara mais afastado, que é uma loucura. Mas quando ele tá perto, sei lá, ele vai ali no Fora da Liberdade, ele é um cara super de esquerda, então ele fica... É uma coisa meio... Sim. Ele entrou numa bolha, opa, que bolha é essa? Cheguei no que eu queria falar. Sim. Bolhas. A gente tá dentro de bolhas. Certo? O jornalismo tá dentro de uma bolha, né? A Rádio Gaúcha tá dentro de uma bolha, a Atlântica tá numa bolha, tu tá dentro da tua bolha, né? O algoritmo do Facebook, do Instagram e até do Twitter colaboram muito pra isso. Muito pra isso. Eu recebo muito coisas que eu concordo e muitas poucas coisas que eu discordo. Né? Eu recebo coisas que eu discordo com um cara que eu concordo escreveu uma coisa que eu discordo. Porque ele tá concordando comigo, daqui a pouco, opa, esse cara não concorda comigo com isso aí. A gente está caminhando todo mundo para as pontas da ferradura. Né? Porque quando criado o maior movimento democrático da história, que é a internet é uma revolução de verdade. E aí é uma revolução que eu acho que até os conservadores estão entendendo que ela é. Né? Aliás, ela já tem um tempo hábil para isso, de alguma forma. Óbvio, né? Claro. A gente não tá indo todo mundo lá para baixo. Se eu tô pendurando... Como é que a gente pendurava em casa a nossa ferradura, lembra? Sim. Botava um prego pra onde quem fica pra baixo, a parte aberta da ferradura. Não tá todo mundo indo pra baixo? Eu acredito que sim, mas é que tá. Agora talvez a gente vá pra um exercício aqui de futurologia ou uma análise que talvez beire a teoria da conspiração, tá? Mas pro sistema... Agora, tá, depois eu volto pra escola de Frankfurt, tá? Mas pro sistema internet... Quanto mais eu te coloco o embate, mais tu clica, mais tu te relaciona com a rede, mais propaganda aparece pra ti, mais o dono da internet vende. Porque a gente tem aquele sistema lá, né? A gente tem um sistema que a massa sustenta a marca sustenta a mídia controla a massa. Então, hoje o Facebook não tem. Em qualquer lugar tu vai no Instagram, Facebook, é propaganda caindo pra ti. Então, vale a pena te botar em conflito, ou só colocar pessoas que adoram que tu adore, para que tu sempre esteja engajado naquilo ali e se relacionando com o Facebook. E é o sistema que a gente vive, tá? A gente tem até que enxergar isso aí num ponto de vista mais salutar e ver se daqui a pouco quando a pessoa tá completamente imersa na rede social,
se ela tem esse discernimento de enxergar isso. Eu acho que isso aqui é muito bom que tá fazendo, que a gente tá buscando, vamos abrir o olho para isso, vamos entender para isso, que é o que o conservador faz. Entendeu? A gente, não é só conservador, qualquer pessoa... Porque, cara, quando eu me coloco no centro, tem o cara que é o social-democrata que tá ali no centro também, e é por isso que daqui a pouco, quando o Gregório diz aqui pra ti, mas olha só, os meus amigos liberais acham que eu sou socialista. É assim? Não, eu sou um socialista. Mas eu não sou, porque eles são liberais, eles estão do outro lado, eles querem o Estado mínimo, entendeu? Porque uma grande discussão que se coloca, isso aí também, eu já vou voltar para as redes sociais aqui, é Norberto Bobbio, tá? Um grande cientista político italiano. Esse cara coloca a grande discussão, vamos dizer, se fosse uma gangorra, qual é aquele ponto do centro ali onde iria para um lado e para o outro? Por Norberto Bobbio, é a relação do ser humano com o conceito de igualdade. Ou seja, se o cara quer algo mais desigual, ele é de esquerda, se ele quer algo mais igual, ele é ao contrário. Se o cara quer algo mais desigual e mais individualista, ele é de direita, se ele quer algo mais igual, tal, geral, ele quer... Ele é um cara de esquerda. É, de esquerda. Só que isso aí, tu já parte do princípio que a igualdade tá do lado da esquerda. Entendeu? Porque ele já toma pra si o conceito de igualdade. É o que eu te falei, que nem depois a gente vem pra escola austríaca. A escola austríaca com Hayek, eles enxergam um triângulo, que não seria mais direita e esquerda, seria um triângulo. Seria direita e esquerda e lá em cima o liberalismo, que é algo fora desse plano de direita e esquerda. Porque o liberalismo quer liberdade econômica e quer liberdade individual. Ele é fora desse outro conceito aqui, estaria fora. Cada um puxa pro seu assado. Quando a gente tem lá o diagrama de Nolan, tá? O diagrama, ele era um anarcocapitalista. Então, a linha dele, ele faz um eixo cartesiano. Imagina na tua cabeça aí um eixo XY, tá? Pra subir dali, tá subindo liberdades individuais e no eixo X tá subindo liberdades individuais e no eixo Y tá indo liberdades econômicas. Pro Nolan, existia assim, quem quer liberdade econômica seria de direita, quem quer liberdades individuais seria de esquerda. Quem une... Ou melhor, quem não quer liberdade econômica e nem liberdade individual seria um totalitário, e quem quer muita liberdade individual e muito desenvolvimento econômico seria o libertário. Estaria do outro lado, entendeu? Lá na esquina, lá em cima. Sim, porque ele é um anarcocapitalista. Ele quer se colocar lá em cima do mapa, entendeu? Sim. Agora, é óbvio, cara, que e aí é onde eu começo a pensar que são de liberdades, tá? Cara, a esquerda não quer liberdade individual. A esquerda não quer liberdade individual, a esquerda quer direitos coletivos. Ela quer suprimir liberdade individual para direitos coletivos. Quer tu queira, quer não. Ela quer que seja assim, vamos ter direitos sociais maiores e para isso nós vamos capar liberdades individuais. Já o cara que tá na direita, desse ponto, olha só, o que eu tô falando com vocês aqui são liberdades, não tô falando de esquece, é o viés de relação entre seres humanos, tá? Questão de poder do Estado, tua relação com o Estado, esquece viés político, tá? Quem tá na esquerda quer muito mais direitos coletivos, proteção de direitos sociais em detrimento de poderes individuais, de liberdade individual e livre iniciativa. Quem tá do lado direito seria esse pessoal mais liberal que gostaria que o ser humano pudesse ser mais livre em detrimento dos direitos sociais. E aí talvez o Norberto Bobbio tenha colocado a busca pela igualdade como fiel da balança. Mas na minha visão também tá desigual, porque a gente tem que pensar o seguinte, cara. Por que deu errado o socialismo em todos os lugares que ele passou? Porque o socialismo, ele não é um ambiente que propõe a produzir riquezas, tá? E o que eu quero dizer com isso? Vamos dar um passo atrás agora aqui. O que é riqueza? Riqueza é quando tu detém um conhecimento que é raro, que ninguém mais sabe, tá? Eu consigo, por ele ser raro, por eu ter um dom, saber uma coisa melhor, ter uma capacidade melhor, ter treinado mais, ser um bom cirurgião, bom médico, bom advogado, bom não sei o quê, esse cara tem um conceito que é mais caro que os outros, porque se todo mundo fizer a mesma coisa, a questão vai ser só preço, entendeu? Daí tu vai pagar o preço mais baixo. Se todo Futebol, o Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar vale mais que ponto final, o Dourado, tá? O Maicon e o Alfinete. Então esse cara tem mais riqueza, mas vamos falar do ponto de vista mais econômico de uma produção. Se eu faço uma cadeira, se eu faço um tapete voador, tá? Por exemplo, meu tapete voador, ninguém faz tapete voador. É muito melhor pra mim, tá? O conhecimento cresce mais no ambiente liberal. Quanto mais liberdade tu tiver no ambiente, mais tu pode fazer novos pensamentos, criar mais, pensar mais, saber todos os tipos de conhecimento. Nada te será proibido, tudo te será permitido. E no momento que tu tá nesse ambiente mais liberal, tu tem chance de criar novos conhecimentos. E quando tu cria mais novos conhecimentos, tu cria novas inovações. Que é o terceiro passo, ou seja, ambiente liberal, criação do conhecimento, inovações. E da inovação tu vai para o crescimento econômico. Aí tu gera riqueza. Aí vem as patentes de medicamentos.
contra as artrite. Cara, imagina no dia que o cara criou o Viagra, olha o preço que era o Viagra. Porque o cara tinha uma máquina de ter ereções, tu entende? Todo mundo queria. No momento que quebrar a patente do Viagra, o laboratório que detém os medicamentos desses, ele vai perder dinheiro. Porque daí todo mundo vai ter acesso a esse conhecimento que era único para ele. Ou seja, no Estado, isso aqui, ou seja, vocês entenderam aí, ó, quando tem um mundo mais liberal, ele te propõe mais chance de tu criar mais coisas, criar novas inovações, com isso gerar mais dinheiro, tá? No mundo socialista é diferente, esse mundo não tá mais tão livre. No momento que ele não é mais tão livre, tu não pode criar o que tu quiser. Porque tu não tem mais acesso a tanto conhecimento. E no momento que tu não tem mais acesso a tanto conhecimento, tu cria menos coisas, só vai criar o que o Estado determinar que tu possa criar ou não. E nesse momento tu já não gera tanta riqueza. Então todos os países que caminharam pelo caminho do socialismo, que foi o caminho que o Marx enxergou para chegar no comunismo, que era esse paraíso na Terra, utópico, a gente acaba o quê? Entendendo o quê? Que todos os países socialistas, eles apenas drenaram o capital inicial no qual eles encontraram o país. Olha Cuba. Cuba era rica antes da Revolução de 59, né? Era um país rico. Ah, mas era rico porque tinha muita festa, tinha cassinos, tinha festa, orgias, não interessa, ele tinha dinheiro a partir daquilo ali. Chegou o Partido Comunista no poder, o socialismo no poder, drenou até acabar, até o pessoal passar fome. Na Rússia, mesma coisa, até o pessoal morrer de fome. Na China, até o pessoal morrer de fome. Na Venezuela, que é um país rico, imagina, cara, os caras têm campos de petróleos proporcionais ao que tem nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita. E o pessoal tá morrendo de fome. Eles só drenam o capital social, o capital inicial, econômico, entendeu? Eles não geram riqueza. Não, óbvio, eu tô falando exemplos extremos aqui. Sim. Então, tem alguém pensando na Suécia agora, dizendo que a Suécia, ela é socialista. Hoje, né? Hoje, nos anos 50, não, era totalmente liberal. Cara, a Suécia é um país pobre, toda a Escandinávia. Eu casualmente trabalho muito na Escandinávia e conheço bastante. Cara, eles eram um país pobre até os anos 1950, ali começou o liberalismo econômico, aí ficaram ricos. Cara, quando tu tá rico, tu pode brincar de Papai Noel. Tu pode brincar de Madre Teresa de Calcutá. E que bom, tomara que o Brasil fique um país muito rico e que a gente possa dar cada vez mais substrato e programas sociais. Eu sou a favor dos programas sociais. É por isso que eu não sou cara de direita, quando a gente fala, tipo, dessa extrema direita que quer o Estado mínimo. Eu não quero o Estado mínimo. Eu acho que o Estado tem que dar condições para as pessoas irem. Talvez não condições ad infinitum, tipo, um Bolsa Família para sempre. Não, vamos fazer um programa, é o seguinte, vamos ficar com o Bolsa Família aí por 10, 20, 30 anos. Vamos colocar um limite de data pro Brasil, até o Brasil sair, entrar nos eixos. Vamos dar cotas aí, vamos fazer um programa de cotas, ok? Até o Brasil entrar nos eixos. Mas qual é a meta que a gente quer para o Brasil entrar nos eixos? Quantos % tem que ter de pessoas, digamos que a gente enxerga a estatística como uma resposta para isso? Essa é a minha visão. E eu concordo com isso, eu não acho ruim cotas e ajuda social, de maneira nenhuma, entendeu? Mas é isso que tu falou. A Suécia hoje pode dar porque ela ficou muito rica. Muito rica e continua tirando... tem países da Europa que tu tem uma carga tributária de 72%. Mas uma coisa é tu ter 72% que tu dá pro governo e tu recebe de volta. Porque ao menos ainda te sobra 28% pra tu viver pro teu lazer, pro teu teatro, pro teu cinema. Cara, que isso é uma coisa que o Marx falou muito bem, né, cara? O Marx, quando ele enxerga nesse problema dele, ele vê essa exploração, ele diz o seguinte, cara, o ser humano hoje, ele não é mais feliz quando ele é humano. Não quando ele vai no teatro, vai vai ver um filme, vai ver uma ópera. Não, ele é feliz quando ele é bicho. Ele é feliz quando ele faz amor que nem um cavalo, come que nem um cachorro, dorme que nem um porco. Ele é feliz quando é bicho, não quando ele é humano. Cara, Marx era um gênio. Ele só enxergou uma resposta errada para aquele programa, para aquele problema que ele passou ali, entendeu? Na frente dele. Que ele tinha na frente dele. Então, a Escandinávia hoje se diz socialista, sim, porque ela dá muito mais benefícios sociais e arrecada muito de quem tem muito. Só que nesses lugares, a gente não tem nem um abismo social que a gente tem no Brasil. Um abismo social, não tem como um trabalhador ganhar R$1.000 e outro ganhar R$150 mil por mês. Não existe isso em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar que tu vai na Escandinávia, no mesmo prédio, mora um diretor do banco que ganha 10 mil euros, que é um ótimo salário para um padrão europeu, e mora um padeiro que ganha 1.000. Tu entende? Ou 2.000, 3.000. Tipo, tu não tem essa grande diferença. No mesmo prédio, no mesmo bairro, eles moram no mesmo prédio, no mesmo bairro. Não tem esse setor escravizado num canto e um setor explorador no outro, entendeu? É tudo junto. E parabéns. Eu acho que a Escandinávia é um dos lugares mais igualitários do mundo, né? Então, tomara que a gente vire Escandinávia um dia. O Lula é de esquerda e o Bolsonaro é de direita? Sim. Nesse aspecto geral que a gente tem genérico de esquerda e direita na cabeça aí. Quem é de esquerda quer os programas sociais assim, assado. Bolsonaro, é isso aí. Dá pra botar na esquerda e direita. Nessa linha geral. Nós não estamos indo pra intelectualidades aqui. Nessa linha geral. São. E é certo ver assim?
Cara, é como a gente enxerga hoje, não sendo profundo nos conceitos, entendeu? É certo, mas tu entendeu que esses dois caras estão lá no fim da ferradura? Os dois caras estão no fim da ferradura. O Lula, nos próprios programas de governo deles, a gente viu, dessas novas eleições, a gente viu coisas absurdas de um lado e do outro, entendeu? Do Lula, lá, vamos fazer o controle externo do Poder Judiciário. Como é que alguém pode defender o controle externo do Poder Judiciário? Se ele tem que ser um poder autônomo. Nós vamos fazer o controle externo da mídia. Como é que alguém pode controlar a mídia? Não pode. A gente não poderia nem alguém querer defender isso. Só que a gente fica tão raso nessa discussão que a gente faz essa defesa. Como tem gente do outro lado querendo o regime militar. A volta do regime militar. É inacreditável. É inacreditável que alguém queira bater palma para ditaduras de um lado e do outro. É o fundo dessa ferradura, entendeu? A gente tinha que não ser tão raso lá, e como tu bem disseste, quando tu pendurava a ferradura na tua casa lá para dar sorte, esse símbolo de superstição, a gente tem que elevar esse nível e voltar para esse centro. Cara, isso aí é a curva de Gauss, né? Quando tu pensa ali, pensa no Chapéu do Pequeno Príncipe. Te lembra quando a cobra, a jiboia, come o elefante lá no Pequeno Príncipe? Tu tem esse grande meio mais alto, é onde estão todas as pessoas, e tu tem esses dois pontos da esquerda mais baixo. Muitos candidatos trabalham nesses extremos porque ali é um curral eleitoral pra ele. Ele ganha 5 mil, 10, 15 mil votos e elege como deputado, vereador, essas coisinhas pequenas, tal. Mas o grande massa dos votos estão aqui no meio. O que a gente teve nessas eleições aqui foi que pensamentos dos extremos tomaram a discussão central. E a gente não podia querer dicotomizar desse jeito que teve. Mas aí tu tem que votar. Votar é dicotomia. Dicotomia. Principalmente no segundo turno. Isso aí. Então tu vai fechar os olhos em algumas coisas, vai apertar lá o número. Vai fechar o nariz, vai apertar o que tem que apertar. 17 ou 13 foi esse caso agora aqui, certo? Isso aí. Então, na verdade, sempre vai ser ralo. Sim? Não, no frigir dos ovos... Eu imagino que tenha apertado 17, sempre, não precisa me falar. Sempre vai ser simples. Mas simples é o oposto de complexo, não é simples... Não é sinônimo de fácil ou difícil. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. Tu tem por exemplo, tá no colégio, tem uma prova de V ou F. É uma prova simples, é um V ou um F. Sim. Mas pode ser uma prova muito difícil. Tu não sabe a resposta nunca. Entendeu? Foi simples, tem que prestar assim foi como a democracia chegou até agora. O teu voto foi simples, tu não votou no PT. Não, contra o PT. Contra o PT. Não, eu tive o Bolsonaro, eu votei no Bolsonaro e acabei por modo ou de outro fazendo uma estruturação de um pensamento que contra o PT e acabou gerando votos para o Bolsonaro, mas ele não era nem a minha quarta, ele era a minha quarta opção. Minha primeira opção era algumas pessoas do centro pra gente sair do atoleiro, que eu acho que deveria ser exatamente o Meirelles, um cara daqueles ali, na minha cabeça. Depois a gente teve um Amoedo, um cara mais progressista, mas daí já é querer se abraçar nesses modismos intelectuais e econômicos. O Amoedo vai ser legal. Fui pra ali e depois não, parei. Nós vamos ter que chegar pra cá porque eu não quero que o PT vença lá. E depois de analisar o Bolsonaro, cara, acabei concordando com muitas coisas. Acabei me surpreendendo comigo mesmo. Pô, o cara parece esse projeto dele mesmo. E ele agora, no momento que ele ganhou as eleições, eu já passo a ser um crítico dele, porque eu sou um crítico eu quero me colocar como um crítico do sistema. Por mais que eu ache coisas boas, tem coisas ruins que a gente tem que abrir o olho. O preço da liberdade é eterna vigilância. Algumas coisas vão começar a acontecer, a gente vai ter uma lua de mel aí, acredito que estão 6 meses após a posse dele, e depois desanda, porque não existe nada mais igual o Maragato com o Chimango no poder, né? Nós gaúchos sabemos disso, não muda. Só muda lá em cima e é sempre nós contra eles. Então a gente tem que estar sempre vigilante para que a gente não se rale tanto nessa equação, entendeu? Sabendo e lendo que o público pensa esquerda e direita dessa maneira que tu expôs aqui, que uma coisa é o que é e uma coisa é o que tá naquele âmbito geral, né? Nos textões de Facebook. Sim. Consegue me definir o que é ser de direita e ser de esquerda? Rapidamente. Cara, ser de esquerda. Cara, ser de esquerda é querer os direitos sociais acima das liberdades individuais. Tá? É tu achar que o Estado tem que determinar o que tu vai estudar no colégio, o Estado tem que te dar saúde, o Estado tem que te dar segurança, o Estado vai dizer o que tu pode e o que não pode, querendo centralizar todo mundo, botar todo mundo... Cara, eu acho que a grande pergunta é a seguinte, ó. Quem faz o quê? É o chiqueiro que faz o porco, esse único porquinho lá, ou é o porco que faz o chiqueiro? Essa é a pergunta, saber se tá direita. O que é direita e esquerda? Se tu botar uma galinha no chiqueiro, a galinha vira porco? Não vira? Entendeu? Ou seja, na minha cabeça, cara, todo mundo é... Quem inventou um conceito de direita e esquerda foi a esquerda, né? O pessoal que era... Sim, porque o conservadorismo, entre as, vem... Só existe. Vem.
Vem. Tá ali. A primeira vez que eles começaram, óbvio, lá teve a Revolução Francesa, Sim, tal, sim. girondinos, jacobinos, mataram todo mundo, porque a esquerda sempre mata todo mundo, né? A esquerda, os jacobinos destruíram com os girondinos, tal, ok, mas beleza. Mas foi lá no 1931 que a direita começou a realmente se enxergar como direita, se reconhecer como direita contra uma esquerda, entendeu? E essa direita se coloca como defensora das liberdades individuais, que tu possa estudar o que tu quiser, fazer o que tu quiser, ser como tu quiser, e a partir disso, tu vai gerar mais riqueza. Por que tá, cara? O pessoal da esquerda acha que é o Estado que vai prover soluções para os seres humanos, através da administração da riqueza dessas mesmas pessoas. A direita acha o contrário, que é o ser humano que vai gerar mais riqueza. No momento que ele gera mais riqueza, ele gera mais emprego, as pessoas trabalham mais, ganham mais dinheiro e todo mundo vive melhor, entendeu? Então uma coisa seria, tu dar dinheiro a partir do Estado. Cara, quando eu era jovem, eu estudei na URGS e tal, fiz ciências sociais, fiz direito, tá? Quando eu estava na URGS lá, eu era de esquerda, cara, pô, eu enxergava isso, que era tem mais até uma coisa de feeling good politics, né, do que mais qualquer outra coisa. Eu só fui entender o que era o mundo real quando eu fui trabalhar no mercado financeiro. Quando com 22 anos, já tinha lá minhas 2 faculdades e tal. E quando eu acabei a primeira, que eu fui chamado para trabalhar numa asset, que fui fazer uns trabalhos com a Ambid lá no Rio de Janeiro, Associação Nacional dos Bancos de Investimentos, que eu vi que não era o Estado que gerava riqueza, eu já tinha 20 anos, Potter. Chega a ser ridículo dizer isso. Tem pessoas que nasceram em família de empreendedores, vêm desde criança vendo isso, mas eu não vi assim. Eu só fui enxergar, eu já tinha 20 anos. Então eu tive uma experiência de esquerda ainda, de achar que era o Estado que dava as coisas, que esse Estado era esse grande pai que entregava essas benesses para o povo. Só depois de lá que eu fui entender que não. Que era o empresário que gerava, que era a livre iniciativa que gerava, que era o empreendedor que gerava essa riqueza toda, e que essa riqueza pudesse ser dividida com as outras pessoas, gerida por um Estado, porque esse sistema que a gente tem do Estado hoje, ele é um Estado autofágico. Acho que as pessoas às vezes não enxergam. Essa experiência que eu tive me fez enxergar o quê, cara? A gente tem um Estado. Bom, digamos que o Conrado faça cadeiras, tá? Eu faço cadeiras, parte do dinheiro dessas cadeiras vai pro Estado através de tributos, e parte do dinheiro das pessoas que trabalham para mim, vai pro Estado como tributos, tá? O Estado começa a fazer esse gerenciamento da sociedade. Só que o nosso Estado, ele é muito burocratizado, ele demora pra gente ter essa resposta governamental. Esse Estado tem muita corrupção, ou seja, esse dinheiro caminha pela burocracia, caminha pela corrupção. Quando chega lá em cima, volta para ti através de serviços ineficientes. E aí tu fica muito mais triste com o Estado, precisaria ter mais dinheiro para cumprir esse buraco que o Estado não dá para ti. Tá? Ok, esse é o cenário principal aqui. Só que daí o Estado começa a ver o quê? Porra, o Estado começa a ficar sem dinheiro, porque o dinheiro que vinha para dessas benesses, mesmo que ineficientes para todo mundo, começa a faltar. Por quê? Porque se perde nessa escada da burocratização e nessa escada da corrupção. E aí o Estado precisa de mais dinheiro. E o que ele faz? Começa a apertar eu, empresário aqui. Começa a elevar os meus tributos. No momento que ele eleva meu tributo, eu só tenho 2 soluções a fazer, básicas, né? Uma delas tem 3 na real, mas a terceira é a morte. Uma delas é eu aumentar meus preços, né? A segunda é eu demitir funcionários para poder ficar com essa minha mesma receita. E a terceira é eu fechar. São as 3, mas vamos botar as 2. Aumentar meus preços e diminuir o salário das pessoas. Quando eu aumento meus preços para gerar mais riqueza, o meu consumidor vai ter que dar mais dinheiro para mim para poder ter aquele mesmo bem que ele tinha menos. E aí eu começo a deturpar a vida desse consumidor. E quando eu tiro o meu empregado fora, esse meu empregado não consome mais no sistema, ele para de gerar recursos para o sistema. E aí o Estado acaba ganhando um pouco mais, mas ele diminui a minha iniciativa de trabalho aqui. No momento que ele começa a não ganhar de novo, por essa mesma cadeia aqui de burocracia e de corrupção, o Estado vai apertar novamente. Eu vou ter que diminuir mais pessoas, vou ter que diminuir a minha produção para conseguir trabalhar com aquela para continuar gerando a minha mesma receita. Ou seja, o sistema é autofágico, nós vamos se matar. Esse estado do sistema, nesse sistema de Estado que a gente tem hoje, a gente vai se matar. E aí a minha surpresa, quando eu vejo aquele primeiro discurso do Bolsonaro, o discurso não é da posse, mas quando ele ganha as eleições, que ele diz, o Estado vai dar um passo atrás para que tu possa dar um passo adiante. No momento que esse Estado enxuga, pretensamente, que é o que ele quer fazer com seus assessores, Paulo Guedes, sistema que ele tem lá, Posto Ipiranga, essa história dele, tal, ele tá te prometendo, cara, esse Estado monstro que a gente tem aqui, esse Leviatã monstro, nós vamos enxugá-lo, diminuí-lo, de modo que sobre mais pra ti aí. Porque quanto mais sobrar pra ti aí, mais tu vai gerar riqueza, mais gerar tal, e daqui a pouco vai vir mais pra nós. Então, é uma outra visão. Nisso eu tenho otimismo, enquanto o Bolsonaro aqui. Mas não acho que ele é Deus, que ele é um gênio demais, eu acho... Mito. Não acho.
Que pese essa eleição dele dessa forma, tem que tirar o chapéu acontecer uma coisa dessa forma. Pessoas que botaram milhões e milhões e milhões não conseguiram 10% dos votos que ele conseguiu dessa maneira dele, sei lá, é mágico esse negócio daí, né? Mas eu acho que ele não é a resposta para tudo, entendeu? Mas essa é a minha visão. Acho que o sistema que a gente tem hoje, o modo como ele é autofágico. A gente tinha que voltar a dar chance para esse empreendedor a trabalhar e gerar mais riqueza e poder pagar melhor os funcionários, poder pagar melhor todo mundo, botar mais dinheiro no mercado e com esse dinheiro, aos poucos, volta e diminui pretensamente esse abismo social. O que eu notei com os dois programas, esse que eu tô tendo contigo aqui também, com o que eu falei com o Gregório, é que a realidade vem à tona sempre. E quando vem a realidade à tona, entra a economia. Só. Economia é o que mais importa. Só. Mas não quer dizer que é a única coisa. A gente Não. tem crescimentos econômicos em ditaduras. Sim. A gente tem crescimentos econômicos com poucas liberdades individuais. Então é um processo muito mais complexo. Mas nunca se afasta a ideia de economia. Nunca. Né? E aí eu vou ser o cara que tá discutindo de esquerda agora, tá? Claro. Ele tá dizendo, mas nem todo mundo tem condição de ser empreendedor. Se Não, tu é não tem. negro no Brasil, tu tem menos condições, porque teve um estudo piorado. Aí entra o quê? Isso aí, eu tô partindo do princípio de algo que tu disse, eu não Claro, concordo, tá? tá. Não concordo, mas Tá. ok, partindo disso. Cara, entra o quê? Duas visões nesse aspecto aí, tá? A economia, em geral, é a única resposta pra tudo isso. E o capitalismo é a única coisa que deu certo, tá? Só o capitalismo deu certo no Brasil. Por que a China começou a abrir? Eu tava na China agora trabalhando em junho, e eu vi coisas na China que eu não acreditava que tinha. Tipo, cara, é outro mundo. China, Rússia é outro mundo. De São Petersburgo pra cá, a gente é uma coisa só. O Ocidente lá são coisas diferentes. A China, cara, tava todo mundo morrendo de fome. Eles tiveram que aceitar a entrada do capitalismo pra conseguir gerar riqueza pra eles lá. E no momento que eles fizeram isso, óbvio, com todo o controle do Estado. A economia nunca saiu da mão do Estado. Aí que tá, cara, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Tanto quem é de direita quanto é de esquerda, que a economia nunca vai sair da mão do Estado. Cara, se tu aceitar que a economia nunca vai sair da mão do Estado e que o capitalismo nunca vai perder, tu vai enxergar a realidade. Se tu partir de qualquer coisa diferente e diz, não, nós temos que tirar esse Estado mínimo, então não vai existir. Tá? Óbvio, conservador talvez exista daqui a 1000 anos, mas Sim. não vai, nós não vamos ver. Tá? E existe, bom, esses dois aspectos. Questão da... vamos A China voltar... é um baita exemplo. Porque Cara, a China é um baita exemplo. Tem pouquíssimas liberdades, não tem Instagram lá. Não, né? não, tem E- tudo no WeChat No deles. deles, No deles. Mas tá aberto pra eles. Sim, no deles. Lá tu tem super vigilância, né? Sim. Na China, quando eu cheguei, mas eu fui perguntar, que eu fui fotografar num lugar que é o meu primeiro ver, pelo aspecto externo, parecia perigoso. Quando eu cheguei, cara, eu posso ir fotografar nesse lugar lá, o cara é perigoso, como assim perigoso? Não é perigoso ser assaltado. Cara, tá na China. Que não tem assalto. Como assim não tem? Não. Aqui é todo mundo vigiado. Se alguém te roubar lá, eles vão pegar eles vão voltar a fita do que tá te filmando até o momento que ele acordou de manhã na casa dele e vão lá pegar o cara. Então, às vezes, tem uma pessoa que é roubada no trem, na próxima estação o cara tá preso já, porque tá todo mundo em hipervigilância. Eu não quero hipervigilância. Eu, Conrad, não quero. Esse é o 1984, né? Do Orwell, entendeu? Sim. Então, a China é isso, cara. Agora, é um preço muito alto pra isso. Isso, qualquer lugar que chegar na China, Potter, tu vai encontrar 4 Louis Vuitton, qualquer shopping da China, tá? É 4 Louis Vuitton. Aí que tá, porque daí tem outra coisa. Pra tu te manter numa ditadura, tu tem que ter o apoio da elite. Se a elite não te apoiar, em algum momento vai cair. Então, pra elite ficar feliz, a elite começa a ganhar direito de comprar Porsche, comprar Ferrari, comprar Louis Vuitton, comprar Dior, comprar Armani. Desculpa falar as marcas aqui e tal. Mas, então, qualquer shopping que chega na China são 4, 5 Dior, são 4, 5 Louis Vuitton por shopping. E são shoppings monstruosos. Então é uma coisa absurda. Eles têm que alegrar essas pessoas. Há 13 anos atrás, não tinha croissant na China shopping. O shopping, o Potter. Tu não tinha croissant na China, tu acredita? Não tinha pão, só tinha aquele pão, o pãozinho deles lá podre lá. Eles só tinham um sorvete, que era um sorvete de leite. Tu acredita numa coisa dessa? 13 anos atrás. Agora os caras têm croissant. A maior rede de padarias do mundo é da China. Bom, tudo é da China. O centro financeiro do mundo, isso aí anota no papelzinho, vai sair, obviamente, de Nova York pra Xangai em 15 anos. Anota. É assim. Tá tudo lá. É tudo lá. Meu, os caras têm 1/4 da população mundial, brother. Consumindo e com fome e com dinheiro. E aí vem o grande, sei lá, o embaralhar dessa situação. O embaralhar da situação. Porque a próxima grande potência mundial é uma potência com Estado único, Estado único, com partido único, com poucas liberdades pouquíssimas liberdades, e com um capitalismo feroz. feroz Com uma infraestrutura magnífica. e com dinheiro. Comprando o mundo todo.
Eu acho que não tem nenhuma maneira melhor da gente acabar o programa. Tá, ótimo. Essa é a próxima questão. Não, mas tu respirou, vai. Respira. Respira e Não, completa o tô bem, pensamento. tô bem, tô bem. É isso. Ótimo, perfeito. Fiquei também embaralhado como é a China de hoje em dia. Eu também estive recentemente por lá e tu consegue notar até a diferença por região, né? Que é uma Total. um país gigante, né? Tu vai pra Pequim é uma coisa, tu vai pra Xangai é outra. Não, tu não fala inglês em Pequim, por exemplo, que é a capital. Xangai, tu ainda consegue sobreviver ali. Hong Kong, obviamente sim. Agora tu vai pro outro lado, pro leste, lá tu tá ralado. Lá tu não vê nada. É difícil. Fernando Conrado, obrigado por trazer o teu coração e a tua mente aqui. Eu agradeço, obrigado pelo convite. Conta Valeu. comigo aí quando precisar. Este é o Potter Entrevista, estamos na 3ª temporada com o seguinte título: que diabos, afinal, são esquerda e direita? Óbvio que a gente não conseguiu responder, talvez nunca ninguém consiga responder, mas a gente sentiu o cheiro de resposta aqui, assim como a gente sentiu no episódio com o Gregório. Daqui a pouquinho a gente volta a qualquer momento com mais uma pessoa aqui, ampliando esse eterno assunto, e a gente espera que você tenha curtido com o Fernando Conrado. Volte sempre. Muito obrigado. A gente volta a qualquer momento, na edição e na gravação o senhor Carlos Couto, e na produção a Paloma Fleck junto com o Vinícius Moura. Tchau, tchau.